Sabe, tem um exemplo desse na Bíblia, quando 2 discípulos estão indo embora da igreja, estão frustrados, estão sem entender, estão indo para Emaús, até que Jesus se apresenta no meio deles, mas não se deixa reconhecer, e o Senhor pede até para eles pregarem. Conta aí a minha história para mim, tipo assim, do que é que vocês estão falando? E eles contam uma coisa bem limitada a respeito de Jesus, esse Jesus que era profeta, o tipo de afirmação que eles dão, até que Jesus repreende a pouca fé deles e através das escrituras começa a explicar tudo o que havia de acontecer. E cara, os caras ficam fascinados porque é Deus falando, eles não sabem que é Deus, mas quando Deus fala você fica diferente. Eles ficam fascinados porque, cara, aqueles caras, ainda que eles estivessem indo embora da comunhão, a presença é sempre o que você sempre quis. Então eles discernem não Jesus, mas a presença, porque cara, tá bom demais isso aqui. Eles pedem, Jesus, fica conosco mais essa noite. Eles não falam Jesus, né? Eles falam para aquele homem, fica conosco essa noite. E o Senhor fica com eles. Para fazer de uma longa história curta, o Senhor parte o pão, e no que Ele parte o pão, ou seja, na comunhão, os olhos de ambos se abrem, eles veem que é o Senhor, e o Senhor desaparece imediatamente. Então fica cada um com um pedaço de pão na mão, imagino que chorando. Cada um teve uma experiência dentro de si. Eles precisam que um confirme para o outro, vem cá, o teu coração não queimava quando ele falava? Volta para Jerusalém agora, no meio da noite. Quando ele fala, a vida da gente muda, cara. A primeira vez que o Senhor falou comigo foi a respeito de algo que eu queria fazer. E Ele falou, chega. Ele cortou minha onda, entendeu? Mas eu não vi desse jeito. Eu vi assim, ó, Ele falou comigo. E aí, como é que você faz quando Deus fala para você, Ele te dá uma direção? Essa direção que você vai, acabou, não tem mais conversa. Ele criou um coração novo dentro de mim. A palavra dele cria. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus, amém? Estava com Deus e era Deus. Você consegue pegar isso? Tudo isso é muito alto, é muito profundo, é muito complexo para que a mente humana assimile toda a sua plenitude do que é a palavra estar com Deus e ser Deus. Em poucos versos tem muita coisa aqui dentro, mas aí Deus começa de certa forma a encontrar uma forma de fazer isso chegar até um ambiente onde não há vida, onde só há trevas. Então diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, você consegue entender o poder que está implícito nisso? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, é totalmente indispensável a palavra de Deus, não simplesmente pela existência, mas para o pleno funcionamento de todas as coisas. Tudo está sustentado pela sua palavra. A terra continua produzindo a erva do campo, os animais, o sol continua brilhando, as estrelas continuam aí, tudo que ele falou para fazer simplesmente continua. Agora ele começa a chegar mais perto, porque diz que nele, no verbo que estava em Deus e era Deus, estava a vida. E se a gente quiser filosofar a respeito do que é a vida, mas e a vida? A gente vai longe. Ele mais uma vez se comprime. E agora há uma manifestação de tudo isso tão complexo e tão profundo. E a vida era a luz dos homens. Ou seja, a luz veio. Essa daí você percebe quando ela vem. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu quero que você perceba que a luz é a vida, que é o verbo, que é Deus. Amém?
É o ápice dessa manifestação de Deus do princípio chegando até nós. É quando a vida toca esse ambiente. E quando ele toca, acontece alguma coisa. Sabe o que é que está falando aqui? Falando que o verbo que era Deus, que é a vida, finalmente se manifesta nessa forma que é própria luz. E então a palavra diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não têm poder algum contra ela. Ou seja, você tem ideia do quão poderosa é essa luz? E ao mesmo tempo leve. A gente poderia brincar de o que é. A coisa mais forte do mundo e a mais leve ao mesmo tempo. É a luz. É tão leve que em inglês é a mesma palavra para leve. É luz, light. É leve. Jesus é totalmente poderoso e incrivelmente leve. E onde Ele está, meu amigo? Ele tem todo o poder para fazer as coisas mais gritantes, impossíveis do mundo, através da sua leveza.